Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável. Olá, eu sou o Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil, e esta é a edição número 48 do Expresso Mobilize, o nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui comigo está a jornalista Regina Rocha, redatora do Mobilize. Olá, pessoal! Hoje, 9 de julho, é feriado aqui em São Paulo, mas seguimos trabalhando porque falamos para todo o Brasil. No final de junho, os jornais de todo o mundo noticiaram o registro de temperaturas de quase 50 graus Celsius na região oeste da América do Norte, entre o Canadá e os Estados Unidos. Esse recorde de calor, que matou centenas de pessoas, é muito surpreendente, tanto que os pesquisadores apontavam como, aspas, praticamente impossível essa temperatura naquelas latitudes. E no início desta semana, o pesquisador e ambientalista Carlos Bocui publicou um extenso artigo no jornal Estadão, no qual antecipa algumas informações que estão no relatório a ser divulgado em 2022 pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. Cabe aqui um parêntese para explicações. O IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, é uma entidade criada em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nessa época, e lá se vão 40 anos, já havia preocupações acerca do aquecimento global e por isso foi criado o IPCC, com a missão de avaliar as pesquisas, interpretá-las, reunir informações relevantes, explicá-las de uma maneira clara, de fácil compreensão, acessível a todos, para que todos pudessem ter consciência do que estaria acontecendo com o clima do planeta. E desde a sua criação, em 88, o IPCC já divulgou 5 grandes relatórios. O primeiro em 1990. O segundo em 95, que deu origem ao Protocolo de Kyoto, o terceiro em 2001, o quarto em 2007, quando ficou evidenciado que as ações humanas estão realmente afetando o clima, e o quinto em 2014, pouco antes do Acordo de Paris. Vamos voltar ao artigo do Bocui. Ele conta que o 6º relatório mostra que as projeções mais otimistas do Acordo de Paris, assinado em 2015 por quase 200 países, estão literalmente indo por água abaixo. A meta do acordo previa a redução gradativa das emissões de gases de efeito estufa para desacelerar a elevação da temperatura média do planeta. Mas o cenário catastrófico que se desenhava para o ano 2100 poderá chegar bem antes, talvez antes de 2050, segundo estimativas dos cientistas que assinam o documento. Sim, o novo documento do IPCC aponta que, abre aspas, as mudanças climáticas irão remodelar fundamentalmente a vida na Terra nas próximas décadas. O painel de climatologistas afirma a extinção das espécies, disseminação maior de doenças, como a pandemia que enfrentamos, calor insuportável à vida, colapso dos ecossistemas e cidades ameaçadas pela elevação do nível do mar. Fecha aspas. Segundo informações divulgadas pela agência de notícias France Press, a situação já é irreversível. O índice atual de aquecimento de 1,1 graus Celsius indica que a bomba relógio do desequilíbrio climático já foi acionada e que todo o esforço da humanidade deverá ser voltado para evitar o agravamento da situação. E você talvez se pergunte, mas o que é que isso tem a ver com a mobilidade urbana aqui no Brasil? Eu respondo, tem tudo a ver. É claro que as queimadas e as emissões de gases geradas pela criação de gado no interior do Brasil contribuem muito para esse aquecimento global.
Mas, nas cidades, o maior problema são as emissões de gases dos veículos motorizados. Para trazer a discussão aqui mais pertinho, eu entrevistei o Carlos Bocui, que procurou olhar o problema global à luz daquilo que fazemos aqui em nosso dia a dia, nas ruas. Ele abordou especialmente os problemas de saúde que são gerados pelas emissões de poluentes. A questão da poluição atmosférica, ela é um elemento do qual a sociedade não consegue se defender, né? Você pode até, em algumas situações, escolher o que você come, qual o alimento que você vai utilizar, você pode escolher a água que você bebe, né? Se você tiver recursos para isso, mas não é possível escolher o ar que você respira, porque nada mais democrático numa região metropolitana, por exemplo, como São Paulo, do que a poluição atmosférica, né? Ela atinge ricos, pobres e todos, né? Então ninguém consegue escapar da poluição do ar. Bom, é muito grave a situação, são 51 mil óbitos por ano no Brasil devido à poluição outdoor, que é essa poluição que a gente enfrenta. Então nós temos que mudar o nosso modus vivendi para conseguir eliminar esses problemas e ter uma vida com mais qualidade, né, com mais saúde. O especialista chamou a atenção para a necessidade de uma mudança rápida nos padrões de motorização dos caminhões e ônibus que circulam nas cidades e que emitem muito material particulado, um pó muito fino contra o qual o organismo humano não tem proteção. O segundo ponto é a questão das emissões, né? Nós vivemos em áreas saturadas devido às emissões de poluição atmosférica, principalmente decorrentes dos veículos que circulam na cidade. Então você tem ainda uma grande quantidade de caminhões e ônibus movidos a diesel, óleo diesel, que é altamente poluente e lança na atmosfera, além do monóxido de carbono, né? Você tem o lançamento de material particulado, que é decorrente da queima incompleta do diesel. Esse material particulado, tanto o PM10 como o PM2,5, que é o pequeno, que é minúsculo, que entra pelas vias respiratórias e o corpo humano não consegue se defender, né, de tão minúsculo que essas nanopartículas são, isso precisa ser paralisado, né? Para fazer isso tem que mudar a tecnologia. A tecnologia hoje utilizada no Brasil é de um motor chamado Euro 5, que é a atual tecnologia utilizada, e que vai mudar para a Euro 6, que é uma tecnologia mais limpa. Essa tecnologia de motores para ônibus e caminhões diesel, ela permite uma queima mais completa, eliminando 90% da poluição que é lançada hoje na atmosfera. Mas muito mais do que os motores diesel, são os carros os principais vilões da saúde, tanto das pessoas como do clima planetário, explicou Carlos Bocui. Além do carbono, os escapamentos dos milhões de automóveis que circulam pelas ruas jogam óxido de nitrogênio no ar, o que gera o ozônio, um gás que é importante nas altas altitudes aqui da nossa atmosfera, mas que é muito perigoso quando respirado por organismos vivos. Bom, então, além da questão da tecnologia, você tem a emissão pela quantidade de veículos automotores, como, por exemplo, veículos movidos a gasolina, né, que acabam lançando na atmosfera óxido de nitrogênio que reagem com a luz solar e provocam ozônio de baixa altitude, que é um agente poluidor que provoca no organismo humano problemas no trato respiratório, ataca a retina. Então nós temos uma série de problemas, né? Então, enquanto o Brasil não faz a lição de casa para implementar um modal que seja limpo, né, de transporte público, que também não estabeleça políticas públicas que permitam a redução dos deslocamentos, né, enquanto a tecnologia não avança para eliminar os poluentes, que é o que nós temos que fazer urgentemente no Brasil, estamos atrasados nisso, é preciso que você tenha iniciativas, né, por parte da sociedade civil estimulando esses processos, né? Não só pressionando
por um ar mais limpo na cidade, como também estimulando a sociedade a evitar os deslocamentos, aquilo que depende do comportamento humano, do comportamento das pessoas. O ambientalista lembrou que a pandemia acabou forçando a permanência das pessoas em suas casas e ajudou na difusão e na consolidação do teletrabalho, alternativa que já era defendida há muito tempo pelos especialistas, mas que não avançava por hesitação do poder público. Essa questão da pandemia, ela acabou de uma forma difícil para a sociedade brasileira, mas ela acabou evidenciando que os nossos deslocamentos não eram tão necessários assim, né? Tanto que muita gente consegue trabalhar de casa, dar conta do seu trabalho, das suas tarefas de profissionais, sem ter que fazer longos deslocamentos pela cidade. E fazer deslocamentos pela cidade implica em poluição, implica em perda de tempo, né? Perda de convívio com a família. Então, o teletrabalho, o home office, ele já era uma necessidade a ser instituída na nossa sociedade, mas não havia apoio do governo, nem estadual aqui de São Paulo, nem do governo federal do Brasil, para encaminhar medidas nesse sentido, né? Para se ter ideia, alguns estados americanos têm o teletrabalho como um objetivo e funcionários cumprem 20% da tarefa semanal, trabalhando em casa. Em muitos estados isso é obrigatório por lei, e aí as empresas que fazem isso gozam de incentivo fiscal, não é? Isso se dá em alguns estados dos Estados Unidos, principalmente na região norte. Agora, aqui no Brasil, todas as tentativas que nós fizemos de implementação de teletrabalho para reduzir deslocamentos nas cidades não foram bem sucedidas, porque o governo não tinha essa acessibilidade. Então, esse é o ponto que me parece a lição positiva trazida pela Covid, apesar de todo o infortúnio, né, que foi para a sociedade brasileira. Em seu artigo, Bokui defende o abandono urgente de todos os combustíveis de origem fóssil e mesmo dos combustíveis gerados pela decomposição de lixo e esgotos, que também contribuem para o aquecimento do clima. E, para a mobilidade nas cidades, sugere o incremento no uso de bicicletas associadas ao transporte coletivo e ao simples caminhar. Nesse sentido, você trabalhar modais que sejam não agressivos, né? A poluição atmosférica, a questão, por exemplo, de incentivo ao uso das bicicletas, né? Das formas de deslocamento, até a pé, muitas vezes, para pequenas distâncias. Isso é muito benéfico, não só para a saúde, mas também para a cidade como um todo, né? Então, essa é uma grande luta que a sociedade tem que fazer em busca de um modelo mais adequado de qualidade de vida e mais saudável para as nossas cidades, né? Inclusive, para alguns pontos da cidade, estabelecendo áreas onde não se poderia entrar veículos poluentes, né? Tem que criar polos de ar limpo para ir desenvolvendo esse processo aos poucos, conscientizando a sociedade, e isso geraria no futuro um benefício enorme, né? Para a saúde pública e para a população em geral, como qualidade de vida, né? Sim, em sintonia com essas demandas, ontem o governo da prefeita Anne Hidalgo, de Paris, anunciou que a cidade vai adotar a velocidade padrão de 30 km por hora em todas as ruas, ou melhor, em quase todas as ruas, a partir do mês de agosto. Hoje, segundo dados da nota divulgada pelo secretário de Transportes e Vias, David Belliard, 60% das ruas parisienses já funcionam com essa velocidade mais baixa, para proteger pedestres e ciclistas. Agora, somente algumas vias expressas terão velocidade de 50 km por hora. A ideia é proteger vidas e desestimular o uso de carros na cidade.
Por falar em proteção de vidas, um grupo de cicloativistas do Paraná, em parceria com a União dos Ciclistas do Brasil, está realizando uma campanha para que as estradas paranaenses sejam dotadas de alguma infraestrutura para a proteção de quem pedala por essas pistas. A campanha Mais Pedal, Menos Pedágio pressiona as autoridades pela inclusão de ciclovias nos novos contratos de pedágio que vão valer pelos próximos 30 anos. Vamos apoiar e tentar levar essa campanha para todo o Brasil. O link para apoiar está aqui no pé da página deste Expresso. E você acaba de ouvir o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú, Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marília Ildebrandi e por mim, Marcos de Souza, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. E até a próxima semana.